Tá hoje com um mercado diferente, pessoal. Normalmente eu começo falando aqui do mercado de bolsa brasileira, falando dos ciclos, né? Mas esse gráfico aqui, ele é muito interessante. Eu já apresentei a curva de juros aqui, mas, poxa, ela tá pronta. E faço questão aqui de utilizar e citar a fonte de quem fez este gráfico aqui, né? Que é a comparação da curva de juros como estava há exatamente um ano, né, no começo de dezembro do ano passado, de 2023, e agora em 2024. Então quem produziu foi o Gui Zanin, fica aqui a referência da curva de juros, né, da comparação que ele fez com o ano passado, embora quem usa o Profit Pro, vocês podem vir aqui em, deixa eu ver, onde que é? Cotações. Aqui em cotações, aí vocês vêm aqui em curva de juros. Só que no Profit ele faz a comparação de hoje com a da semana passada, de ontem, de um mês atrás, entende? Então ele não dá de um ano atrás. Então eu vou explicar rapidamente o que é esse gráfico aqui para vocês entenderem a gravidade disso. Pois bem, então aqui embaixo, no eixo X, a gente tem os anos, tá? Então 2024, 25, 26, 30, 32, ou seja, aqui são os vencimentos dos contratos de juros que são negociados em bolsa. Então é importantíssimo entender isso, né? O juro, pessoal, a Selic é a taxa básica de juros. A Selic é determinada pelo Banco Central, né? O Bacen, que inclusive agora, terça-feira e quarta, se reúnem para decidir a Selic, mais uma atualização da Selic, né? Que provavelmente deve subir bastante, né? Nessa reunião. Tá? Então a gente entra num ciclo de alta de taxa de juros. A meu ver, esse ciclo deve ir até agosto do ano que vem. Tá? Já vou explicar por quê, embora eu já expliquei aqui em vídeos passados. Tá? Mas aqui que vem a questão interessante. Essa linha em vermelho era qual era a expectativa do mercado para ano passado. Tá? Então, ano passado o mercado esperava, aqui para 2024, sim, uma elevação da Selic. Tá? Então, mais uma vez, o mercado está sempre operando à expectativa. Tá? Então, o mercado esperava sim uma elevação da Selic para aqui por volta de 12, que é mais ou menos onde a gente está agora, né? Tá 11,25, se eu não me engano, né? 11,75, não lembro de cabeça. Mas, em seguida, a expectativa do mercado era um arrefecimento, né? Ó, que a taxa de juros caísse aqui até 2025, atingisse seu menor nível, perto de 10% em 26, e depois lá para frente voltasse a subir. Então, essa era a curva há um ano atrás. Ou seja, a expectativa do mercado era um choque na alta da taxa de juros no começo, em 2024, ao longo, e uma queda, né? Ao longo do ano de 24, 25 até 26 para retomar lá na frente. Olha o que a curva fez esse ano, pessoal. Olha a cacetada. Vocês percebem o que aconteceu aqui? O termo técnico que a gente chama que a curva abriu, né? A gente tinha uma barriga aqui em 26, agora esse calombo da barriga foi para cima. Ou seja, qual é a expectativa hoje do mercado? Né? Então hoje a taxa de juros está aqui, né? 11,75, né? Qual é a expectativa, né? Para janeiro de 25 aproximadamente aqui. Agora o mercado está com a expectativa que essa taxa de juros suba até acima de 14. E detalhe, né? Isso já mudou, porque isso aqui é do dia 2 de dezembro, né? A gente fechou a semana em 6, né? Ou seja, para só depois a taxa de juros começar a cair. Então, essa preocupação do mercado, né, com a saúde fiscal do Brasil, né? Provavelmente você já deve ter ouvido falar disso em algum noticiário, em algum influencer comentando, né? Tá traduzida nessa curva. Então, esse calombo saindo daqui e vindo para cá é sinônimo de estresse, né? De que o mercado tá esperando que a taxa Selic vá continuar a subir, pelo menos até 26 aproximadamente. Lembrando, essa aqui é a expectativa hoje, as expectativas mudam. Essa curva ela oscila, todo dia ela vai oscilar um pouquinho para cima, para baixo, né? E assim vai. A gente tem que comparar com janelas diferentes, né? Ou seja, aqui a comparação está sendo feita com o ano passado, ou seja, a expectativa no final do ano passado era uma, e ela mudou radicalmente. Ou seja, para 26, só para vocês terem uma ideia, a expectativa saiu aqui por volta de 10% e foi para 14%. Pessoal, isso faz com que o preço justo, né, do valuation das empresas, quando a taxa de juros é maior, fique muito mais baixo. Por isso que a gente está vendo
Muitos ativos caindo, especialmente os ativos que têm alguma sensibilidade à taxa de juros. Quais são esses ativos que têm sensibilidade à taxa de juros? Papéis do setor de varejo. Que mais? Fundos imobiliários. Fundos imobiliários se tornam extremamente não atrativos num contexto de taxa de juros a 14%. Por que o cara vai alocar, né, num ativo que tem liquidez porca, muito ruim a liquidez de fundo imobiliário, que tem oscilação, que tem risco, né? Se ele pode deixar lá numa renda fixa, um CDB da vida. Sabe, entende? Então essa é a conta que o investidor racional, entre aspas, muitas aspas, estaria fazendo e que seria a explicação pelo qual a nossa bolsa, uma das razões pela qual a nossa bolsa está caindo. Tá? Então eu começo aqui hoje trazendo a taxa de juros, né? Ela é negociada em bolsa, isso é importantíssimo ser colocado, tá? Pouca gente sabe disso, né? Pouca gente sabe disso. Vlad, como é que eu faço para aprender a operar isso? Como é que eu faço para entender esse tipo de mercado? CTC, tá? Ali no CTC a gente tem hoje 250 aulas e eu fiz qual foi as aulas aqui, ó? Foi a aula aqui, ó. Eu fiz 2 aulas. Aula 228 e aula 229, tá? Introdução ao mercado de juros futuros e mercados futuros, características e questões operacionais. Então nessas 2 aulas eu explico como é que funciona esse mercado aos curiosos. Eu CTC, meu plano de assinatura, o link vai estar aqui na descrição do vídeo por apenas R$ 59,00 por mês. Hoje, 250 aulas já disponíveis. A gente disponibilizou uma aula por semana. Ô, louco, bicho, tem uma aranha aqui. Carai, ó, tá vendo? Conseguem ver aí? Tem uma aranha aqui, bicho. Ô, louco, bicho. Tá, só um pouquinho, pera aí. Não vou matar, né? Então, por uma semana, uma aula por semana desde 2019, ou seja, o auge da consistência aqui, né? A gente vai mudar o CTC no que vem, tá? Já tô dando spoilers aqui, mas você acessa todo esse conteúdo aqui pagando R$ 59,00 por mês, tá? O link vai estar aqui na descrição. Mas vamos lá analisar aqui o gráfico do juro futuro. Então esse aqui é o DI 1F26. Né? Qual era a minha expectativa analisando tecnicamente este mercado? Tá? Especialmente, né, a minha expectativa era altista para esse mercado. Quem só pegar os vídeos do começo do ano, para vocês verem que não tem nenhum tipo de contradição ou ex-post, né? Ou seja, depois que passou é fácil, né? Viés de retrospectiva aí é fácil, né? Mas, por que eu tava com uma expectativa altista? Que eu tinha visto 5 ondas para baixo aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5 para baixo, e depois disso a gente tende a ter 3 ondas de correção, né? Então eu estava com essa leitura, né? Com uma onda A, B e a suposta C, né? O meu objetivo técnico estava aqui, ó. Cadê? Cadê a setinha? Perdi aqui. Estava aqui na região dos 12,60, no pior cenário, 13,38 era a faixa que eu aceitava, né? Que era justamente essa região aqui da suposta onda 2, né? E detalhe, né? Isso aqui eu postei no final de 22, eu postei no Twitter, justamente esse topo aqui, né? Quando o mercado estava marcando o topo, lá em 22 eu postei. Ou seja, o mercado ele tá sempre na frente, tá, pessoal? Está sempre na frente, tá? Então, o topo foi marcado em novembro de 22, o corte da taxa de juros começou, se eu não me engano, no meio de 23, tá? Não lembro de cabeça. Mas, enfim. Aí o mercado lateralizou, fez aquele triângulo, rompeu, sentiu aqui a resistência, foi embora, mas beleza, né? Deve estar indo em busca lá dos 13,41. O que o mercado fez, ó? Acelerou loucamente, pessoal. E não só isso, né? O mercado rompeu a máxima de 22. Então aqui, toda aquela leitura que eu tinha feito, ela precisa ser atualizada, né? Ou seja, até certo ponto aqui ela estava correta, mas aqui eu tenho uma regra inviolada. Melhor, tem uma regra violada, né? Para quem gosta de contar ondas de Elliott. Para quem não sabe, ondas de Elliott é uma ferramenta muito controversa, muita gente detesta, né? Acha muito subjetiva, e eu concordo, né? Você pode usar para criar viés, para tentar entender ciclo, mas a função é justamente buscar entender os ciclos do mercado, tá? Em que fase está aquele movimento, né? E, ou seja, aqui eu entendi que o movimento estava no fim. Aqui eu entendi que o movimento estava no fim, só que o mercado foi além disso. O fato de ele ter rompido a máxima lá de 22 desfez a contagem, né? Então aqui eu preciso reatualizar esta contagem e eu vou fazer isso no final do ano, tá? Não vou fazer agora, eu vou deixar os mercados fecharem, até porque, já antecipando o spoiler, o recado que eu disse que eu ia dar, estarei de férias.
tá? Estarei de férias agora pelas próximas 2 semanas. Thanks God. Né? Então vou ficar off aí, não teremos vídeos aí nos próximos 2 domingos, tá? Já avisando. Então o fato é, a leitura que tinha sido feita, ela se melou, tá? Ela melou, se desfez, eu preciso atualizar isso, tá? Se a gente olha o mensal, o juro subiu todos os meses esse ano, pessoal. Subiu janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro dando essa porrada de 8% e segue subindo ainda em dezembro, já agora em 14,40, né? Foi o que fechou, melhor, 14,35 foi o que fechou sexta-feira. Esse aqui é o 26, né? F26 significa que vence em janeiro de 26. Se a gente vai lá pro 27, para outro vencimento da curva. Olha lá, fechou em 14,70. Chegou a bater 14,93 na sexta-feira. Ó, a minha expectativa era de alguma correção naquele ponto. Quem assistiu o vídeo da semana passada aí? Pois é, o mercado não segurou lá. Não segurou num ponto extremamente importante. Tá? Então isso aqui, ó, tem que apagar e tem que refazer. Tá? Vestir as sandálias da humildade e refazer a contagem. Refarei, não agora, mas refarei até porque isso aqui leva tempo, tem várias regrinhas que tem que perceber, né? Vou pegar mais um contrato agora, o F31, tá? Ó, 31 tá um pouco abaixo, né? Do 27, tá? Ou seja, aí a curva já começou a virar um pouquinho, mas ainda assim, né? Se eu pego o 31, ele tá acima da máxima de 2018, tá? De 2018. Tá certo que naquela época não tinha tanta liquidez, né? Mas tá acima da máxima, né? Eu falei 2018? Mas olha aqui, ó. Não sei por... Cara, o próximo é meio bugado aqui, tá? Falei que tava acima da máxima 2018, esquece, tá? Ele tá acima da máxima de 22. Ó, 22. Não sei por que ele puxou 2028 aqui, 2018. Ó, ele dá uma bugada. Se eu tiro todo o zoom, dei um F31, ó, ele puxa 2018 aqui embaixo, não sei por que, tá? Mas enfim, é a máxima de 23 na realidade que ele foi acima, tá? Então esse rompimento aqui não é algo que mantém aquela nossa contagem, então essa contagem tem que ser refeita, tá? Então é isso, pessoal, tá? Essa é uma explicação aí do porquê que a nossa bolsa caiu, especialmente fundos mais sensíveis à taxa de juros, por conta dessa abertura da curva, né? Que nada mais é do que como o mercado respondeu às supostas intervenções aí do nosso ministro da Economia, né? Com as ideias do nosso ministro da Economia, tá? Buenas? Então tá aí, juro comentado. Eu vou agora falar do dólar, tá? Então perceba que eu já tô mudando um pouco a regra, né? A ordem do que a gente costuma falar. O dólar, pessoal, seguiu acima de R$6. Né? O dólar semana passada tinha fechado em 6,001, essa semana seguiu acima de 6, tá? Não superou a máxima da semana passada, mas o cenário ainda é altista, tá? Então temos aqui uma inside bar, né, uma barra dentro da anterior. Se superar a máxima dessa semana, a expectativa é que o mercado siga em alta, né? A gente já tinha feito projeções mais afastadas lá na região dos 7,16, 7,40, para um prazo maior. Esse é o cenário do dólar, tá? Para um prazo mais afastado. E isso se reforça com o dólar fechando o ano acima de 6, tá? Fechando o ano acima de 6. O mercado pode, no curtíssimo prazo, fazer algum retorno aqui, né? E, inclusive, no curtíssimo prazo, há indícios disso, né? Se a gente vai para o gráfico diário, a gente tem aqui uma divergência de baixa, ó. Tá? Eu tenho o topo abaixo do topo anterior no indicador e o preço aqui fazendo topos mais altos, né? O mercado está lá numa linha de referência, ou seja, num curtíssimo prazo o mercado está até esticado. Essa é a realidade, né? Está em cima de uma região de objetivo, que é 6,07, tá? Então, eu não duvido que o dólar faça algo nesse sentido aqui, ó. Vá lá, stop todo mundo que vendeu para daí iniciar uma correção, né? Para num outro momento retomar a sua tendência de alta e ir em busca lá aqueles alvos que a gente colocou, tá? Por isso, cuidado, apesar disso aqui ser um setup de compra, né? Um cenário de compra, né? Uma inside bar no gráfico semanal, aonde essa inside bar está localizada não me atrai para alocar risco, tá? Eu não vou estar aqui mesmo, não vou operar, então coloco aí para quem vai ficar. Fechado? Caso a gente tenha algum tipo de correção no dólar, naturalmente, a antiga região de suporte, que é a faixa aqui dos 5,90, 5,80, né, será o piso
continental para o dólar aqui, né? Esta região realmente é a região de suporte caso o dólar venha a corrigir. Reitero, não tem nenhum sinal de correção no atual momento. Essa é a verdade, tá? Ok? E aqui eu já faço meu alerta de novo, né? Eu fiz esse alerta semana passada. Não se jogue no mercado dolarizando, vender toda a carteira que possui no Brasil e sair comprando dólar e desesperado. Calma, faça isso aos poucos, se você tem esse planejamento. Tá? Acho justo, acho digno. A primeira aula do CTC, que foi feita em outubro de 2019, lá atrás eu já falava, tenha um pouquinho de carteira internacional, diversificação, faça isso aos poucos. Uma filosofia, diversificar aos poucos. Não faça de uma vez só. Tá? Eu sei que tem muita gente por aí vendendo caos, vendendo pânico. Por quê? Porque é óbvio, né? Estão oferecendo o serviço deles para você usar o serviço deles nessa dolarização, nessa mudança de portfólio, tá? Não acho que você não deva fazer isso. Só não acho que você deva fazer isso de uma vez só. E não deve fazer isso de maneira desesperada. Então, calma, tá? Calma. Sempre lembre, o Brasil é um pêndulo que vai virar Venezuela e vai virar Suíça. O Brasil oscila entre isso. Sempre foi assim. Tá? Pode mudar? Pode mudar. Mas o que é o mais provável? O mais provável não é virar uma coisa ruim acontecer tão rapidamente, de maneira tão repentina. Então vá fazendo aos poucos. Se acontecer, você está protegido. Tá? Se não acontecer, você vê só com uma parte. Vai aos poucos, sem desespero. Tá? Não tome decisões com o baço. Fechado?